Brasil. E você vai ver também no Jornal da Globo, noite de 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 20 gols. Todos você vai ver aqui no Jornal da Globo. É amanhã, o Papa está chegando ao Brasil. Atenção, empresários, quem está devendo para o fisco deve se preocupar. Há uma lista de 517 nomes acusados de sonegação. Paris também entrou para o rodízio para combater a poluição. Mas lá, para quem deixar o carro em casa, o transporte público é de graça. É pegar ou largar. Vale a pena quitar sua dívida no sistema financeiro da habitação? Veja no Jornal da Globo, logo depois de A Testemunha. Eu espero você. Novo Audi A4 com motor 30 válvulas. Informa a hora certa. Você não gosta mesmo da revista Criativa? Ou é daquelas que dizem, não li e não gostei? Leia! Afinal, você é o que você lê. Quitar o saldo devedor na caixa, vale a pena ou não? Eu acho que não compensa. Responda depressa. O que o porta-voz da Casa Branca tem na cabeça? 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Todos os gols aqui. A bola parou na bolsa, olha o Vasco criando a primeira chance. Gol! Rodízio tira 1 milhão de carros das ruas de Paris. Faltam 15 horas para o Papa chegar ao Rio de Janeiro. Morre em Salvador, aos 86 anos, o pintor Caribé. O Jornal da Globo está no ar, enquanto um russo passeia com um americano no espaço. Olá, acidente aéreo agora à noite mata 4 médicos da Santa Casa de Porto Alegre e 2 pilotos. O avião caiu a 2 metros da pista pouco antes de pousar no aeroporto de Chapecó, Santa Catarina. O avião era do governo do Rio Grande do Sul e foi emprestado para a equipe médica viajar até Chapecó, onde seria feita uma retirada de órgãos para transplante. Apenas o médico Cláudio Lança, de 29 anos, sobreviveu, mas está internado em estado grave. Uma noite quente no futebol brasileiro que tem agora um artilheiro mais que isolado. É Edmundo, o homem-gol do Vasco. O campeonato tem novo líder, o Internacional de Porto Alegre. E a portuguesa perdeu o jogo e a liderança no Paraná. César, foi uma noite daquelas emocionantes, mas mesmo assim com poucos gols, é? Quase um recorde negativo, Sandra. 20 gols em 11 partidas, média de 1,8 gols por jogo. Pouco para quem se acostumou com média superior a 3. 2 partidas terminaram sem gols. Guarani São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. Uma das goleadas foi na Bahia. E o maior goleador é do Vasco. Em São Januário, Vasco e Palmeiras. O Vasco conta com a sorte. Aos 41 segundos de jogo, Edmundo, o artilheiro do Brasileirão, faz seu 16º gol na competição. Vasco 1-0. O segundo gol do Vasco. Edmundo cobra lateral. Juninho, sem ângulo, arrisca e marca. 2-0 Vasco. Aí o gol do Juninho. O gol de honra do Palmeiras. Edmilson tinha acabado de entrar. Faz uma bela jogada e marca. Placar final, Vasco, terceiro colocado, 2. Palmeiras, quarto colocado no Brasileirão, 1. Em Salvador, Bahia e Goiás. O Bahia sai na frente. Robson Luiz, um golaço, 1-0. Zinho entra na área e Robson Luiz completa, 2-0 Bahia. Botafogo vence e os gols que garantiram a liderança do Internacional. Mas brasileiro de coração, Caribé era considerado por Jorge Amado como um baiano exemplar. O artista plástico Caribé morreu por volta das 9 horas da noite. Segundo informações de parentes, ele estava no terreiro Ilê-Axé, Poafonjá, o candomblé de Mãe Estela de Oxóssi, em São Gonçalo do Retiro, quando se sentiu mal. Foi trazido aqui para o Hospital Roberto Santos, mas já chegou morto. A causa teria sido uma parada cardíaca. Logo mais, o corpo vai ser levado para o cemitério Jardim da Saudade, onde acontece o velório e amanhã à tarde o enterro. Caribé era apaixonado pela Bahia, pelo povo da Bahia, pela história da Bahia. Seu último trabalho é mais uma homenagem à terra que ele adotou.
O figurino do filme O Cangaceiro, de Aníbal Massaíne Neto, leva a assinatura Caribé. Ele nasceu Julio Héctor Paride Bernabó, em Buenos Aires, 1911. Aportou na Baía de Todos os Santos em 38 e por aquelas terras se apaixonou. Fascinado pela cultura afro-brasileira, Caribé soube traduzir em telas, desenhos e painéis a alma do povo baiano. O colorido das ruas, os terreiros de candomblé, as mulheres e suas formas sensuais. Era o equivalente na pintura o que Jorge Amado, seu maior amigo, é no romance. Quando completou 80 anos, Caribé revelou a receita para enfrentar a velhice. E uma conclusão que eu tirei, que a única maneira de se livrar da velhice é morrendo jovem. O filho de Oxóssi, que um dia adotou o Brasil como sua morada, morreu jovem aos 86 anos. O Papa João Paulo II desembarca nesta quinta-feira no Rio, disposto a enfrentar o crescimento das seitas evangélicas no maior país católico do mundo. Mesmo debilitado, ele quer encorajar a igreja a se renovar e ir atrás das ovelhas desgarradas. É de multidões que gosta o Papa. Hoje cedo, em Roma, um dia como quase todo outro em 19 anos de pontificado. 12 mil fiéis para uma audiência pública de João Paulo II. O Papa das multidões parecia esgotado fisicamente no último grande evento de milhões, na França, no mês passado. Mesmo assim, não recuou do encontro com Bob Dylan no último fim de semana. E está pronto para a 80ª viagem do pontificado, a terceira ao Brasil. Somando o que viajou, o Papa já passou quase 2 anos fora de Roma. O Papa trabalha 15 horas por dia, só descansa 20 minutos depois do almoço e não tem qualquer dieta ou precaução especial para a longa viagem ao Brasil, diz Joaquim Navarro, o porta-voz do Vaticano. É bom que João Paulo II esteja bem preparado. O próprio porta-voz admite que o sumo pontífice vai abordar assuntos que ainda estão sem solução. Questões sociais como aborto, divórcio e os valores da família. Aos bispos latino-americanos e às famílias que encontrará no Rio, João Paulo II tem um recado claro. A igreja precisa se renovar e buscar novas energias. A hora, diz o Papa, é decisiva. Em 3 dias no Brasil, o Papa fará 8 pronunciamentos e transmitirá 2 mensagens. É difícil esperar que ele relaxe qualquer das conhecidas posições da Igreja Católica em relação a temas como aborto, divórcio ou planejamento familiar. Mas a terceira grande missão pastoral de João Paulo II ao Brasil deve ter consequências a longo prazo. Possivelmente, ele encorajará o empenho social da Igreja brasileira, já muito conhecida aqui em Roma pela sua sensibilidade em relação a questões sociais. O Papa acha que o homem no mundo moderno se ressente da falta de valores e se sente abandonado. Talvez ele queira dizer no Brasil apenas isso: eu estou com vocês. E assaltantes param um ônibus de peregrinos na estrada e levam a batina de um padre que vai participar da missa celebrada pelo Papa João Paulo II no Rio. Os 45 fiéis enfrentaram uma viagem de 47 horas desde Pesqueira, em Pernambuco, até o Rio. Quando o ônibus passava pelo interior da Bahia, foi atacado por 5 homens. Os ladrões roubaram joias e relógios. Para os casais que vieram participar do encontro do Papa com a família, o pior foi perder o símbolo do casamento, as alianças. Não foi o valor do metal, do ouro, da aliança, mas o valor justamente estimativo, né, da lembrança do nosso casamento. Esta dona de casa conseguiu salvar a aliança porque escondeu no sapato. De 2 ocupantes do ônibus, os ladrões roubaram toda a bagagem, do motorista e do padre que acompanha o grupo. Ele ficou só com a roupa do corpo. Os assaltantes levaram até a batina e os paramentos que ele iria usar na missa celebrada pelo Papa. Padre, e agora? E agora nós vamos tentar conseguir uma túnica, uma estola, para justamente participar da missa celebrada, né, com o Santo Padre. Bispos católicos americanos pedem às famílias de gays e lésbicas que aceitem os filhos como são, mesmo que a igreja condene o homossexualismo. Numa carta pastoral intitulada Para Sempre Nossos Filhos, eles dizem que a orientação homossexual não depende da vontade de cada um.
Queimada no Amazonas, extorsão no Rio e um susto em São Paulo. Vamos dar um giro pelo Brasil. O teto de um supermercado em Mogi das Cruzes, São Paulo, desaba durante uma chuva forte e as paredes vão junto. 20 pessoas que estavam dentro conseguiram escapar. A campanha Sou da Paz, que nasceu do seminário São Paulo Sem Medo, promovido pela Rede Globo, começa a recolher armas dos moradores de São Paulo. O IBAMA percorre o Amazonas em busca de focos de queimadas que cobrem Manaus com uma nuvem de fumaça. Esta é a maior temporada de queimadas dos últimos 10 anos. Preso em flagrante no Rio, um policial civil acusado de chantagear e extorquir dinheiro de empresários na região serrana do estado. Outros policiais podem estar envolvidos no crime. O Ministério da Saúde abre sindicância para apurar denúncia de fraude na compra de espermicidas e anticoncepcionais pela SEMI, Central de Medicamentos. Médicos denunciam um recorde assustador no Hospital Geral de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em 10 dias, 26 pessoas morreram por falta de médicos. Uma nova avaliação para o preço da Telebrás. 77 bilhões de reais, o dobro do que se estimava até agora. A notícia mexeu com o mercado hoje. 517 empresários acusados de sonegação fiscal podem ir para a cadeia em São Paulo. A Justiça decretou a prisão administrativa dos empresários que juntos devem mais de 13 milhões de reais ao Estado. Se não pagarem a dívida ou apresentarem bens para o penhor, eles serão levados para celas especiais nos distritos de São Paulo. Outros 1.500 mandados de prisão contra devedores do Estado devem ser expedidos nos próximos dias. A seguir, as bolsas começam o mês com o pé direito. As imagens do porta-voz da Casa Branca com um saco na cabeça. E com o rodízio, Paris fica sem 1 milhão de carros nas ruas. Brahma Light. Falaram que ela é incrível. É, mais leve. Deliciosa. Oh, e você pode beber à vontade. Pode. Agora essa história. E quando bebe uma Brahma Light. Um filme que os paulistanos já viram. 1 milhão de carros fora das ruas. Só que em Paris. O governo adota o rodízio para combater a poluição que bate recordes na capital francesa. Mas lá, esse filme tem outro enredo. Quem deixar o carro em casa terá ônibus, trens e metrô de graça. Paris amanheceu encoberta por uma densa névoa. Toda esta poluição saiu dos canos de descarga dos carros e das chaminés das indústrias. O vento fraco e o calor atípico nesta época do ano fizeram a qualidade do ar piorar ainda mais. Esta foi a primeira vez que as autoridades francesas impuseram restrições ao tráfego para combater a poluição. Hoje, o acesso ao centro de Paris foi limitado aos carros de placa ímpar. Os carros de placa par só puderam sair da garagem quando ocupados por mais de 3 passageiros. O acesso ao metrô, ônibus e trens foi gratuito. Para não ficar a pé, o primeiro-ministro Lionel Jospin foi trabalhar de carro elétrico, que não polui o ar. 1000 policiais foram destacados para orientar os motoristas. Quem desrespeitou a regra pagou multa equivalente a R$150. O esquema vai vigorar até que a qualidade do ar volte ao normal. Mas os ambientalistas alertam que este é apenas um recurso de emergência. E o próprio governo francês sabe que o problema só vai ser resolvido quando a rede de transporte público atender a todos e o efeito poluente dos combustíveis for controlado. Até lá, o nível de poluição de Paris vai depender da boa vontade dos motoristas. Bichos estranhos nascem nos Estados Unidos. Astronautas passeiam no espaço. E o porta-voz da Casa Branca perde a cabeça. São coisas do mundo. Burocrata sem rosto.
O porta-voz da Casa Branca, Mike McCurry, aparece para trabalhar com um saco na cabeça. Não é nenhuma missão secreta, não. Ele resolveu bancar o engraçadinho depois de encontrar o saco sorridente na sua cadeira de trabalho. Terráqueos trabalhando. O cosmonauta russo Vladimir Titov e o americano Scott Parazinski deixam o refúgio da nave Atlantis e ficam 5 horas passeando no espaço. Desta vez, só um pequeno sobressalto quando o cabo de segurança do americano enterrou. Um adolescente abre fogo numa escola secundária e mata 2 pessoas no estado americano de Mississippi. Uma das vítimas era a ex-namorada. Antes do crime, ele já tinha assassinado a mãe. Sapos com 3 pernas ou sem pernas. Sapos com olhos deformados. Esses bichos estranhos têm sido encontrados aos montes nos brejos e rios de Minnesota, nos Estados Unidos. Pesquisadores acreditam que a explicação esteja na água contaminada. Economia. As bolsas abrem outubro em disparada. Em São Paulo, mais 3,1%. E no Rio, mais 2,5%. Motivos do ânimo. Boas notícias sobre a privatização da Telebrás e queda dos juros nos Estados Unidos. No próximo bloco do Jornal da Globo tem mais gols para você. E o trator Sérgio Mota volta a chamar o PSDB de ônibus. Barra de proteção lateral com conforto muito legal. Vamos lá, porta-malas com caviar. Kaiser, Corsa Wagon, Coca-Cola e Banco Itaú. A Fiat chama os donos de modelos Tempra para a troca de peças. O recall vale para Tempras Turbo e Style, fabricados a partir de 94. Serão substituídos os conjuntos de freios, combustível e radiador. Em alguns modelos de 8 e 16 válvulas, ano 95, serão trocadas as rodas de liga leve. A empresa faz o anúncio oficial do recall nesta quinta-feira. O Santos empurra para baixo o União. Flamenguistas e corintianos cantam vitória. São 3 torcidas felizes. Corinthians e Bragantino jogaram no Morumbi. O Corinthians já não vencia há 4 jogos. Sangalete faz 1-0. No segundo, Mirandinha começa a jogada. Aproveita a sobra. E faz de virada. Corinthians, 16º colocado. Entra em rota de colisão com colegas tucanos. O ministro voltou a comparar o PSDB com um ônibus onde sempre cabe mais um. Só que alguns dirigentes do partido dizem que o problema está no motorista. Em entrevista ao Bom Dia Brasil, o ministro Sérgio Mota voltou a dizer que o PSDB é um ônibus onde sempre cabe mais um. Ele não pode virar um partido ônibus. Para voar alto com tanto peso, o partido resolveu atropelar as críticas e seguir em frente. Mas agora surge uma pergunta. Se o partido é mesmo um ônibus, quem, afinal de contas, é o motorista? Conclusão lógica é que o motorista do ônibus é o próprio Sérgio Mota. A entrada do último passageiro no ônibus tucano aumentou a polêmica. O secretário de Segurança do Rio, Nilton Cerqueira, agora é do PSDB. Isso fez aumentar as críticas e as especulações sobre quem está ao volante do partido. Eu acho que o ônibus está sendo muito mal conduzido pelo presidente Fernando Henrique. É um ônibus de baldeação do Brasil atrasado para o Brasil moderno. Se nesse ônibus cabe o general Nilton Cerqueira, já é possível desconfiar do itinerário. O Partido Verde, que só tem um congressista, o deputado Fernando Gabeira, ganha nesta quinta-feira seu primeiro governador, Vitor Buarque, do Espírito Santo. Eleito pelo PT, ele assina amanhã sua ficha de inscrição no PV, mas ainda não decidiu se vai disputar a reeleição.
No próximo bloco do Jornal da Globo, vale a pena quitar o saldo devedor na Caixa? Mas o seu Jornal do Comércio. Quando vale a pena optar pelo desconto de até 60% e quitar a dívida no sistema financeiro da habitação? A Associação dos Mutuários de São Paulo fez as contas e concluiu: o mutuário deve desconfiar do presente. O presidente da Associação dos Mutuários de São Paulo é taxativo. O desconto de até 60% que a Caixa propõe para quem quitar ou refinanciar o imóvel não é um bom negócio. A dívida hoje é, em média, o dobro do valor que seria devido. Todos os dias, cerca de 100 mutuários procuram a associação com dúvidas sobre o valor do saldo devedor e das prestações. E muitos deles não estão nada animados com o desconto oferecido pela Caixa para quem quitar o imóvel. Este mutuário entrou na Justiça para rever os números da Caixa Econômica Federal, que são totalmente diferentes dos cálculos apresentados pela associação. Por isso, ele acredita que vai pagar mais do que deve, mesmo com desconto. O saldo devedor foi aumentando com o passar do tempo. Fui pagando e ele não abaixava. O saldo devedor era de quanto? Em torno de 50 mil reais. Hoje estou com 51 mil, quer dizer, não reduzi praticamente nada. Ronaldo de Freitas comprou um apartamento de 1 dormitório há 8 anos. O saldo devedor, segundo a Caixa, é de 50 mil. Nas contas da Associação dos Mutuários, não passa de 4 mil reais. Ele pagava R$ 700 reais de prestação. Entrou na Justiça e a prestação baixou para pouco mais de R$ 100 reais. Uma prova de que a matemática praticada pela Caixa é realmente peculiar. Essa questão de dar desconto, isso é para a gente ter que pagar quase que mais uma vez o valor do apartamento novamente. Existem quase 200 tipos de contratos que podem ter as dívidas renegociadas. É preciso analisar caso a caso. Para saber se vale a pena quitar o imóvel ou não, é melhor consultar um especialista. O Congresso aprova o fim do IPC, o Instituto de Previdência dos Congressistas, mas deixa passar alguns privilégios. A negociação para mudar a aposentadoria dos parlamentares começou com um gesto inédito do senador Antônio Carlos Magalhães. Pouco antes de ir ao plenário, o presidente do Senado teve uma reunião em comum. A portas fechadas, ouviu jornalistas sobre as mudanças no IPC. As ideias viraram emendas de última hora. Para salvar a imagem, o Senado abriu mão de privilégios. A aposentadoria só com 35 anos de contribuição e sem o salário integral. Um mau negócio? Se o parlamentar não tiver uma perspectiva de uma vida longa, não haverá vantagem dele contribuir para este plano e será melhor ele continuar contribuindo com aquele plano que ele já vem contribuindo. Não é tão ruim assim. Basta um mandato de 8 anos para que um senador receba a pensão de R$ 1.800. A aposentadoria dos trabalhadores comuns não passa de R$ 1.200 por mês. Ainda há um longo caminho antes do fim do IPC. O projeto aprovado no Senado só acaba com o Instituto a partir de fevereiro de 99. Até lá acabam os mandatos dos atuais deputados e de 1/3 dos senadores. Desses parlamentares, quem tiver pelo menos 8 anos de mandato, vai poder se aposentar com as regras do antigo IPC, cheias de privilégios. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, prevê um crescimento de 3,8% para a economia este ano. No próximo bloco do Jornal da Globo, Jogos da Natureza, os gigantes do arco e flecha entram em ação. Se você quer saber como prevenir doenças, ligue 0800 61 1997. Se você precisa saber onde receber tratamento, medicamentos, orientação médica, ligue 0800 61 1997. Para tirar qualquer dúvida sobre saúde, ligue para o Disque Saúde. A ligação é grátis e você pode ligar. De produção. Os Ministérios da Agricultura e da Fazenda decidiram pressionar os governadores para cancelar ou pelo menos adiar o aumento. O principal argumento é que a decisão coincide com o plantio e pode comprometer a nova safra agrícola. Um arco, uma flecha e o mato. Os jogos da natureza fazem o atleta moderno se sentir um pouco na Idade Média.
Um lugar belíssimo e tranquilo, com casas simples onde vivem agricultores descendentes de italianos e alemães. Este é o campo de provas do esporte criado especialmente para os Jogos Mundiais da Natureza. Feras como o francês Sébastien Fliss, campeão olímpico em 92, deixaram em casa os instrumentos sofisticados. Mais difícil que se adaptar ao arco rústico é saber onde atirar. Provas de orientação com arco, o atleta tem que encontrar os alvos escondidos na mata. São 7 quilômetros de trilhas e muita lama. Andar por aqui não é fácil para ninguém, principalmente para os atletas acostumados a se concentrar na frente de um alvo. Além de habilidade, eles precisam de velocidade e coragem. É preciso correr para terminar a prova no menor tempo possível. Quem acertar os alvos no meio de tantos obstáculos também ganha pontos. Este americano, bicampeão olímpico e 3 vezes campeão mundial, acha tudo divertido. Correndo com arcos e flechas tão perto da natureza, os arqueiros lembram um personagem conhecido das histórias da Idade Média. Robin Hood. Sí, lo que pasa es que el dinero no se lo damos a los pobres. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta quinta com um assunto só: a visita do Papa. O Globo. Papa chega hoje pensando nos problemas sociais. Jornal do Brasil. Papa desfila hoje pelo centro. O Estado de São Paulo. Papa inicia hoje visita ao país e defende família. Folha de São Paulo. Papa chega para apoiar família e atacar aborto. E a gente encerra o jornal com uma cena mágica. Depois da chuva, um arco-íris abraçou o altar onde o Papa vai rezar missa. Então, durma com os anjos. Boa noite. Rede Globo, assista agora Campeões de Bilheteria com o filme O Homem Errado, classificação 14 anos. Por amor à minha filha, eu renuncio à minha própria vida.